A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E olha que bênção, nós estamos chegando na penúltima aula do nosso primeiro trimestre de 2025. E eu quero agradecer muito a você que esteve conosco nestas aulas, aprendendo, mandando mensagem, você que se tornou é, participante do nosso canal do WhatsApp, que se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado por esta confiança, por estar estudando a palavra de Deus conosco. E essa lição de número 12, ela tem o seguinte tema: a igreja tem uma natureza organizacional. Então preste bem atenção. Até esta lição, nós temos falado diretamente contra seitas e contra heresias, tá? Nós falamos sobre diversas seitas, concílios, tá? E agora, nas lições 12 e 13, nós vamos trazer uma reflexão para a igreja. E hoje nós vamos começar a falar sobre a igreja como instituição, certo? Um organismo e uma organização. Então fica conosco, tem muita coisa boa aí pela frente. O nosso textuário nos diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa obra as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo de número 5. E a verdade prática diz assim: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual, ao mesmo tempo uma organização. Então, o que nós lemos e entendemos no nosso textuário? A ordem de Paulo a Tito para que ele permanecesse em Creta. E o que ele faria em Creta? Ele faria dois serviços. Um serviço organizacional, que era organizar a situação da igreja, pondo em boa ordem as coisas que não estavam, e também um serviço espiritual, a separação, né, a preparação de novos obreiros para o reino dos céus. A nossa verdade prática, ela também deixa muito clara a natureza espiritual e a organização da igreja. A igreja, ela tem um manual, que é a palavra de Deus, mas ela também tem um estatuto, que é o que diz o que a igreja pode, não pode, quem pode ser membro. Então, tudo isso, irmãos, tem a ver com a igreja de Cristo. A título de introdução, deixa eu te falar uma coisa. Esta igreja de Cristo, ao mesmo tempo, ela é um organismo vivo e ela é uma instituição organizada, tá? Esta verdade é evidente ao longo das Escrituras, onde nós vamos ver Deus estabelecendo lideranças, estrutura para guiar o seu povo. E assim, desde o Antigo Testamento, Israel possuía líderes, como Moisés, os sacerdotes, os juízes, reis, né, profetas, e com responsabilidades muito claras, constituídas por Deus. No Novo Testamento, o Senhor vai fazer o quê? Ele vai instituir os apóstolos, depois ele vai, através dos apóstolos, instituir o ministério da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, tá? Mas, no entanto, certo? Ao longo dessa história, vão surgir muitos grupos que vão rejeitar esta organização, tá? Vão rejeitar o pastorado bíblico, eles vão falar contra os dons ministeriais. Algumas denominações não aceitam pastores e presbíteros, eles querem uma liderança mais livre. Outras não aceitam a organização da igreja, a igreja não tem organização, a igreja não tem ministério, tá? Então, diante dessas visões que muitas vezes conflitam com a Bíblia, nós vamos, à luz desta palavra, ver a importância da organização, do ministério pastoral e principalmente da atuação
do Espírito Santo na vida da igreja a cada dia e todo dia, tá? Então nós temos muita coisa boa por aí e tudo isso está aqui neste material que eu preparo, toda aula eu preparo este material. Esse daqui é o meu subsídio. Esse daqui, ele está com 14 páginas, certo? Essas 14 páginas tem dicionário, tem explicação, tem parte do texto que eu uso. Então é muito legal. Isso para ajudar você na preparação da sua aula. Ó, deixa eu te avisar, não é para dar aula através desse material. Esse material é o que eu preparo aqui, que é uma realidade diferente da classe, tá? Então, pegue o meu material, pegue a aula, certo? Pegue os teus estudos e tenha uma boa aula. Outra coisa, quer receber? Entra aqui embaixo no nosso grupo do WhatsApp, certo? Aqui embaixo na descrição tá o link, você acessa e você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. Também eu posto para você toda semana este material aqui. Esse daqui é um postzinho da leitura diária. Todo dia tem uma leitura diferente para você, tá bom? Então clica aí e isso vai ser bênção para você e para tua escola dominical. E não se esqueça, se inscreve no canal, seja um inscrito, deixa o seu like, comenta aí como que tem sido esta lição dentro da tua classe, né? Conta para mim se eu tenho conseguido te ajudar. Eu fico muito feliz em ler todas as mensagens. Vamos lá, o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico diz assim: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro subtítulo diz assim: Tito, um líder confiável para uma missão desafiadora. Olha só, Tito era um dos discípulos mais próximos e mais fiéis de Paulo. Era um líder essencial, preparado para aquele primeiro século, para organizar a igreja. Tá? Tito é chamado por Paulo de verdadeiro filho na fé. Isso está em Tito 1:4. Tá? Essa expressão ela vai falar muito mais do que a proximidade. Ela indica a confiança que Paulo tem na mensagem que Tito carrega, uma mensagem simples, pura e direta do evangelho do reino. Diferente de Timóteo, ele era meio judeu, meio grego. Tito nós entendemos que era totalmente grego, certo? Que era grego convertido. E isso vai mostrar para nós que a mensagem do evangelho é para todas as nações e também o Senhor usa todos os povos na propagação do reino de Deus, tá? E esta missão de Tito em Creta não era fácil. Por quê? Porque a cultura geral do mundo daquela época era uma cultura promíscua, era uma cultura pagã, certo? Idólatra. E Paulo mesmo fala da igreja de Creta, que era uma igreja muito difícil, certo? O fato de Tito ser um líder estabelecido, certo? Porque nós não vemos a ordenação de Tito, mas nós entendemos que ele era estabelecido e muito mais do que isso. Ele tinha a confiança de Paulo e das igrejas. Isso demonstra caráter, fidelidade e serviço, tá? Então, esse era Tito, um homem que estava preparado, porque ele teria muitas dificuldades em tratar com aquela igreja, tá? Mas o Senhor seria com ele. E quando Paulo envia para lá, Paulo tem a certeza que Deus estaria com ele e ajudaria nesse ministério. O nosso tópico de número 2 é assim: o pastor de Creta, a importância da organização. Tá? Paulo vai escrever em 1 Tito, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó, para pôr em ordem. Tá? Por quê? Com certeza havia uma desorganização no corpo da igreja.
a igreja estava desorganizada. Não sabemos qual era a desorganização ali, mas estava fora de lugar. A palavra pôr em ordem é epidiorto, certo? Epidiorto, que significa corrigir completamente ou ajustar o que está deficiente, sugerindo que a igreja de Creta tinha uma série de problemas organizacionais que precisava ser restabelecido através de uma liderança sólida. E Paulo vai deixar para Tito uma responsabilidade, a responsabilidade de escolher presbíteros. Não, isso não é apenas uma questão administrativa, mas é uma necessidade espiritual. O presbitério da igreja, ou a diaconia da igreja, eles são essenciais para o andamento do trabalho de Deus. A liderança na igreja deve refletir padrões bíblicos e garantir que a palavra de Deus esteja sendo ensinada corretamente, certo? E a falta desta organização, a falta desses padrões bíblicos, o que acontece? Traz confusão, abre brechas para falsos ensinos e falsos ensinadores, e Paulo vai advertir exatamente isso em Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11, tá? Então, entenda bem, o ministério pastoral é muito mais do que pregar. Eu sempre digo que pregar é o mais simples do trabalho do pastor. Por quê? Qual é a função função pastoral? É exatamente cuidar da igreja, guiar, atender os caminhos que a igreja está tomando, certo? Ver a saúde da igreja, tomar cuidado com quem tem lugar do púlpito, pessoas, ensinos. Por quê? O pastor, ele não somente corrige os erros doutrinários, mas ele também vai formar novos obreiros para que haja a continuidade de um ministério saudável, treinado para suceder e continuar trabalhando fielmente. O nosso ministério pastoral, ele inclui a responsabilidade de manter a igreja organizada, tá? Com nos seus departamentos, na sua estrutura, tá? No seu prédio. E isso, irmãos, é comprometimento com a palavra, tá bom? O tópico de número 3 diz assim: Creta, um contexto hostil ao evangelho. Talvez nesse texto, muitos obreiros aí que estarão assistindo essa aula vão acabar se identificando. Por quê? Porque a cultura de Creta era uma cultura extremamente aversa ao evangelho. Por quê? Ela era corrupta, ela era imoral, e isso daí era conhecido de todos, de tal maneira que Paulo vai usar um texto de um poeta de Creta chamada Epimênides, que ele vai dizer assim: sempre mentirosas, feras malignas, ventres preguiçosos, Tito 1 e 12. Ou seja, Paulo pega algo da cultura de Creta, aonde um cidadão cretense chamado Epimênides, ele fala de Creta, e Paulo coloca isso para Tito saber aonde que ele estava indo pastorear, tá? Essa afirmação, longe de ser preconceituosa ou injusta, reflete, como eu já disse, a realidade social da época, caracterizada por desonestidade, preguiça, violência, sexualidade, idolatria, tá? E a presença do evangelho em lugares assim, ele tem duas situações que ocorrem. Primeiro, muita hostilidade, porque o evangelho lhe confronta esta maneira de viver, o evangelho ele bate de frente, certo, mostrando o erro, mas também o evangelho ele vai fazer o quê?
quando tem líderes comprometidos como Tito, o evangelho ele acaba tornando-se fonte de transformação da sociedade e da cultura. Por quê? Porque a doutrina bíblica, a sã doutrina, ela combate as influências nocivas do secularismo. Tá? E esse cenário não é muito diferente do que nós vemos hoje, certo? Muitas igrejas estão colocadas em lugares de corrupção moral, valores bíblicos estão sendo desprezados, relativismo, pragmatismo, certo? A sensação de serem proprietários da igreja. E quando líderes comprometidos, líderes que têm esse chamado para viver o reino de Deus, eles se posicionam, eles vão ter embates. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós fomos chamados para pelejar com a palavra, e a palavra é a coluna e a firmeza da verdade. Segundo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para quê? Para que nós possamos resistir às pressões culturais, econômicas, religiosas que são contrárias à fé e possamos manter firmes o baluarte da verdade. Beleza? Então vamos lá. O nosso segundo tópico, a institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico 1, a instrução paulina, o modelo bíblico de liderança. Presta atenção. A igreja, ela não é uma instituição humana, não foi os seres humanos que inventaram ela, mas é um direcionamento direto de Deus aos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo ensina que a igreja deve ter presbíteros, diáconos, certo? Para garantir a ordem e o funcionamento da igreja, tá? O termo presbítero, ele se reflete a alguém, um ancião, uma pessoa madura na fé. O diácono é aquele auxiliar administrativo, é aquele que atende às mesas. A Bíblia fala do pastor, certo? Que é alguém que toma conta de uma determinada região. E o governo da igreja deve refletir exatamente esse compromisso de serviço bíblico e com responsabilidade espiritual, tá? Nós não temos uma hierarquia rígida, como se nós estivéssemos numa empresa, mas nós temos o quê? Uma liderança no pastoreio e na organização espiritual, tá? Jesus sempre foi um homem organizado, certo? E o maior no reino de Deus não é aquele mais afamado, mas é aquele que serve. Isso significa que a liderança da igreja deve cuidar do rebanho com humildade, ensinar a verdade, proteger os fiéis das falsas doutrinas. E o que nós temos visto hoje? Que a ausência de liderança qualificada está resultando em desordem e desvio teológico. Quando eu estou falando de liderança qualificada, eu estou falando de homens que foram treinados, não somente em seminários, mas foram treinados com outros líderes, viveram em sujeição ao seu líder, aprenderam com o seu líder e hoje estão prontos para liderar, tá? Por quê? Porque assim como um navio sem capitão ele vai naufragar, também uma igreja sem uma liderança bem estabelecida está vulnerável às influências externas que podem desviar os crentes da verdadeira fé, tá? O nosso segundo tópico diz assim: a igreja como instituição, uma organização, um organismo com organização, tá? A igreja, segundo a Bíblia, é tanto um organismo espiritual como uma
organização. Tá? Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ele vai comparar o que? A igreja é um corpo. Ou seja, cada membro tem a sua função, até mesmo o que parecem menos honrosos. Isso significa que tanto o corpo como a igreja, ele só vai funcionar bem se tiver uma coordenação, tá? No caso, tanto a igreja quanto o corpo, ele tem uma cabeça, que é Cristo. Mas também a igreja, ela tem a sua liderança, certo? Que foi estabelecida por Deus para poder cumprir a missão. Esta igreja, ela vai usar o termo eclesia, tá? Que vai falar de uma assembleia, de uma congregação, uma reunião daqueles que foram chamados para fora do mundo para pertencer a Deus, ok? E esse conceito implica não somente, né, nesta ideia de ajuntamento espiritual, mas também de um compromisso coletivo para adoração, ensino, discipulado, tá? Então, mesmo a igreja sendo um organismo vivo, ela possui funções organizacionais essenciais para a administração dos dons, a formação de novos líderes, a ampliação, a aplicação da disciplina eclesiástica. E estas práticas garantem à igreja a permanência saudável e fiel do ensino da palavra. Por exemplo, eu, no campo eclesiástico de Castro, aonde eu moro e congrego, eu tenho o meu pastor presidente, que é ele que é o responsável, né, civil da igreja, e eu sou o primeiro secretário. Então, toda a parte documental da igreja sou eu que faço, tá? Então, nós temos uma organização. E isso vai ficar muito claro em Atos capítulo 6, quando os apóstolos vão instituir a diaconia na igreja, certo? Os diáconos foram chamados para atender às necessidades da igreja. Isso vai demonstrar que os apóstolos já tinham uma visão organizacional para a igreja. Por quê? Porque eles tinham uma responsabilidade, a responsabilidade do ensino da palavra. Então eles delegaram a outros a parte ali de cuidado da instituição, beleza? E o nosso terceiro tópico vai falar sobre uma organização, uma necessidade bíblica e prática, tá? Então, continuando, né, nesse pensamento, desde o Antigo Testamento, a igreja, ela sempre estabeleceu uma organização para o seu povo. Moisés vai ser chamado para dividir a responsabilidade com outros líderes. Jesus vai chamar os seus apóstolos, depois seus 70, depois vem a questão dos diáconos, presbíteros, pastores, tá? Por quê? Porque a organização é fundamental para que a igreja não se torne vulnerável a falsas doutrinas e divisões, tá? Paulo deixa muito claro em Efésios capítulo 2, capítulo 4, versículo 14, tá? Que nós precisamos viver esta maturidade e não sermos levados por ventos de doutrina, tá? Quando nós não temos uma liderança estabelecida, tá, que ensine uma doutrina. O que é doutrina? São conjuntos de ensinamentos, não é costumes. Costumes é uma coisa, doutrina é outra, certo? E uma doutrina fraca, ela abre brechas para ensinos distorcidos, que vão tirando a igreja da verdade. Por outro lado, uma doutrina forte, uma igreja bem ensinada, ela vai fechando as brechas. Na prática, uma igreja desorganizada, ela pode sofrer por falta de direção, desperdício de recurso, dificuldade no discipulado, certo? Do outro lado, em contraste com isso,
Uma igreja estruturada, ela pode cumprir a sua missão de forma eficiente, promovendo crescimento espiritual e impacto na sociedade, tá? A igreja, ela não é uma empresa, mas se você for comparar a administração da igreja como uma empresa ou como um hospital, certo? Ela não pode funcionar sem uma boa organização. A igreja precisa ter ordem para cumprir a sua missão. E se ela não tem uma boa organização, certo? Ela não consegue funcionar como organismo, tá? Ela não consegue crescer como organismo. Então, a organização, ela não substitui a ação do Espírito Santo, mas cria ali um ambiente propício para que ele possa operar com mais eficácia, tá bom? E o nosso terceiro tópico vai falar assim, questões atuais. Subtópico 1, organismo e organização, um equilíbrio necessário. Tá, nós já falamos disso. A igreja ela é tanto um organismo vivo como uma organização estruturada. Tá? Muitos cristãos eles caem no erro de enfatizar apenas um aspecto ou outra. Algumas igrejas dão total prioridade ao espiritual, tá? Os seus cultos são livres, são espontâneos, são emocionais, mas não tem nenhum qualquer planejamento, não tem organização, qualquer um fala, qualquer um se levanta, não tem ordem no culto, certo? E a Bíblia nos chama para fazermos tudo com ordem e decência, tá? Isso é errado. Por quê? Porque pode trazer uma desordem para a fé. E os crentes vão se tornando vulneráveis a falsas doutrinas, doutrinas erradas, práticas confusas. Nós temos aí o surgimento de muitas doutrinas, transferências de unção. Agora de pouco estava vendo um camarada, acho que deve ser um pastor, um bispo, não sei o quê, com um talit, aquele chale do judeu, e ele explicando que podia passar a unção somente batendo o pé. E ele batia o pé e o cara caía, certo? Ou seja, são princípios não bíblicos, que é uma igreja que valoriza só o espiritual. Do outro lado da moeda, nós temos as igrejas que são extremamente organizadas. Tudo é planejado minuciosamente. Estratégia de crescimento, hierarquia bem definida, mas é tão organizada que ela vai engessando o crescimento e o desenvolvimento espiritual da igreja. O culto, ele acaba se tornando mecânico. Os ritos, eles vão substituindo a presença de Deus e eles vão perdendo a necessidade da dependência do Espírito Santo. Tá? Então, o que nós precisamos entender? Que a igreja, ela vive nessa dualidade. Um organismo organizado. E isso é essencial para uma igreja saudável, certo? Jesus Cristo estabeleceu a igreja como seu corpo, aonde cada membro tem a sua função e contribui para o crescimento. Só que preste atenção, ele também deu aos apóstolos uma instrução clara para estabelecer uma estrutura de liderança, certo? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Atos 6, versos de 1 a 6. Por quê? Porque a igreja deve ser dinâmica, guiada pelo Espírito, mas sem perder esta necessidade de ser guiada pelo Espírito Santo, de ser dinâmica, para poder cumprir o ID, tá? E o nosso subtópico 2 fala assim, a experiência pentecostal, o governo do Espírito Santo. Nós, pentecostais, nós valorizamos muito a experiência do batismo com o Espírito Santo. Mas desde o princípio da nossa igreja,
ela cresceu organizada. Se você pegar os livros históricos da nossa igreja, Diário de um Pioneiro, do pastor Gunnar Wingren, Enviado por Deus, pastor Daniel Berg, e outros, Samuel Nistros, e outros líderes das primeiras décadas, você vai ver que da mesma forma que a igreja avançava no fervor espiritual, eles também organizavam o ministério da igreja, separando pastores, presbíteros, dando uma estrutura ao corpo, exatamente como aconteceu na igreja de Antioquia em Atos capítulo de número 13, certo? Em Atos 13, nós vemos uma igreja organizada, que tinha pastores, mestres, doutores, profetas, havia toda uma organização eclesiástica, mas também havia a orientação do Espírito Santo, de tal maneira que em Atos 13, 2, o Espírito diz assim: apartar para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que lhes tenho chamado. Tá? Então, este princípio da dependência espiritual e mais também a organização continua valendo até o dia de hoje. A nossa igreja, ela precisa entender que nós precisamos de planejamento, nós precisamos de liderança, nós precisamos de seminários, bons estudos, mas nós não podemos perder, trocar, substituir a orientação do Espírito Santo por métodos humanos, certo? A verdadeira organização eclesiástica, ela deve ser conduzida pela palavra e pela sensibilidade espiritual, tá? Na história do movimento pentecostal, nós vemos a Assembleia de Deus que ela cresce de forma organizada, certo? A nossa igreja sempre manteve uma estrutura organizacional bem, até quando ela era simplesinha, bem pequenininha, lá em Belém do Pará. Desde a escolha de pastores, a plantação de igrejas, há um equilíbrio entre a estrutura e a espontaneidade espiritual. O governo do espírito não significa caos, bagunça, liberdade para fazer o que quiser, mas sim uma administração divina que conduz a igreja ao cumprimento da sua missão, mantendo o ardor espiritual e a fidelidade doutrinária, certo? E o nosso terceiro subtópico diz assim: é necessário organizar. A ordem reflete o caráter de Deus, tá? Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus organizado. A organização na igreja não é apenas uma questão administrativa, mas um reflexo do caráter de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios 14, 33. E o que isso significa? Significa que a desordem e a falta de estrutura não condizem com os princípios divinos. Desde a criação do mundo, vemos que Deus estabeleceu ordem em tudo, no cosmos, na natureza, na própria vida humana, de tal maneira que a igreja é um reflexo do reino de Deus e precisa desta organização. A igreja sem organização, ela vai sofrer no discipulado, na evangelização, no cuidado dos membros. Sem uma estrutura definida, os novos convertidos eles se perdem, sem saber para onde recorrer, aonde ir, aonde receber apoio, aonde receber ensino, certo? Além disso, a falta de uma liderança clara abre espaço para divisões e falsos ensinos, certo? Comprometendo a unidade do corpo. Hoje nós temos o surgimento dos desigrejados, pessoas que já estiveram em uma organização e por falta de zelo e amparo naquela denominação, naquela organização, hoje eles perderam a fé. E o que acontece? Eles são chamados de desigrejados. Não tem mais um lugar para congregar, ok?
No Antigo Testamento, Deus instruiu Moisés a organizar o povo, designou líderes para ajudar na administração. No Novo Testamento, a igreja seguiu esse princípio ao estabelecer presbíteros e diáconos. Portanto, uma igreja bem estruturada não limita a ação do Espírito, mas cria um ambiente propício para que ele opere de maneira eficaz. Tá bom? Para nós irmos encerrando, certo? A igreja, como corpo, precisa estar firmada na palavra de Deus e na ordem estabelecida por ele. A Bíblia, preste atenção, demonstra que a igreja primitiva possuía uma organização, uma liderança definida, com presbíteros e diáconos para servir o povo. E o modelo de uma igreja sem organização, sem pastor, não tem respaldo bíblico. Nós não encontramos na Bíblia, pois o próprio apóstolo Paulo orientou que os obreiros os líderes, os obreiros deviam ser nomeados e responsáveis pelo ensino e condução da igreja, tá? E da mesma forma, irmão, a rejeição do Pentecoste, dos dons espirituais, compromete o funcionamento da igreja. Os dons foram dados para quê? Para a edificação do corpo. E são necessários até que todos cheguemos à estatura de varão perfeitos. Efésios 4,13. Esse cessacionismo que está sendo ensinado por aí, ele está privando a igreja de viver na dimensão do Espírito, que é essencial para a vida cristã. Então, você, como servos de Deus, precisamos defender esse modelo bíblico, uma comunidade organizada, com liderança espiritual legítima e aberta para a atuação do Espírito, tá bom? Deus te abençoe, espero ter te ajudado e eu te espero semana que vem na lição de número 13.